Olá, meu amigo, olá, minha amiga, olá, você que chegou agora e não me conhece. Eu sou o Ivan Lacerda e eu criei esse espaço voltado para as pessoas inteligentes, para as pessoas que buscam o seu desenvolvimento, que dedicam um pouquinho do seu dia para um bate-papo rápido e um breve momento de reflexão. A vocês todos, o meu muito obrigado por estar aqui. Quando eu era criança, e isso já faz algum tempo, lá para os meus 12, 13 anos, passava na televisão um desenho onde existia um príncipe e esse príncipe ele tinha que defender o seu reino, era o reino de Eternia, junto com seus amigos, com seu gato. Ele tinha que defender o segredo e todo o poder de um castelo chamado Grayskull. Ele tinha que defender de um tirano, de um vilão chamado Esqueleto. Então, determinado momento do desenho, quando a coisa estava pegando fogo, quando o bicho ia pegar, ele ia lá, catava a sua espada e evocava todos os poderes do castelo. E falava bem alto: pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Então a gente que era criança achava aquilo muito legal. E no entanto, você deve estar pensando agora: pô, Ivan, o que você está falando aí de Grayskull, do tal He-Man, né? Vamos logo para o assunto. E estava justamente aí a questão. Lá na Grécia, lá nos tempos antigos, os filósofos também faziam esse preâmbulo, né? Faziam uma breve introdução para efetivamente posicionar todo mundo e entrar no assunto principal. Então, se você acha que eu estou aqui tergiversando, na verdade, tudo isso faz parte de um contexto. O que eu quero dizer é que a gente não precisa de uma espada, não precisa lutar por um castelo. Talvez esse castelo seja os seus sonhos, talvez o castelo seja a sua casa, a sua família. Mas você não precisa evocar "eu tenho a força", porque você já tem. E tudo aquilo que você precisa, todas as possibilidades, as qualidades, as essências de qualquer transformação que você possa querer fazer para a sua vida, já está em você. Você não precisa evocar. A questão é que a maioria das pessoas, de uma forma geral, elas estão desenvolvendo o seu dia a dia, lidando no seu trabalho diário ou na sua rotina diária, de uma forma muito automatizada. Ela não, grande parte, né, vive aquela correria do dia a dia. Acordo, levanto, escovo o dente, se for o caso eu me arrumo, eu me troco, eu penteio, ou se for a mulher ela se maquia e vai para o trabalho. Chega no trabalho, passa o dia inteiro lá, dá o horário, volta para fazer, chega em casa, tem aquelas atividades. E isso vai virando um moto contínuo constante, onde as pessoas começam a quase que ficar robotizadas. E aí, obviamente, não sobra tempo para refletir sobre a vida, não sobra tempo para refletir sobre o futuro, sobre sonhos, de que maneira pode ser realizado esses sonhos. E a pessoa acaba entrando nesse ciclo vicioso, e aí as coisas vão perdendo um pouco o brilho, as pessoas vão ficando mais ariscas, mais resistentes, mais impermeáveis. E isso não faz bem para ninguém. Então, quando eu digo que todos têm a força, todos têm esse poder de transformação, é porque vai chegar um momento em que as pessoas precisam acordar para isso. É preciso um momento onde as pessoas têm que sair desse piloto automático. O nosso cérebro ele é uma máquina maravilhosa, mas ao mesmo tempo ele busca a todo instante automatizar processo para economizar energia, para que você possa se manter vivo durante o dia. Ou seja, você está ali naquele processo, porque se você tivesse que parar para pensar e raciocinar em cada ação que você precisa tomar, nossa, seria uma energia absurda. Então, essa automatização chega a um determinado ponto que ela acaba também nos atrapalhando. Então a gente precisa entender um pouco até que momento eu faço as coisas rapidinho, no piloto automático, e em que momento eu preciso parar, refletir, respirar, dar um tempo, analisar, e aí sim tomar uma decisão. A grande questão que também ocorre com a maioria das pessoas é que
como ela não faz ou não treinou esse processo de evolução, de desenvolvimento, ela passa a enxergar o mundo como se fosse uma coisa linear. Tudo sempre igual. Tudo sempre do mesmo jeito. Então, ela passa a frequentar sempre os mesmos lugares, ela passa a assistir sempre os mesmos programas, conversar com as pessoas sempre, basicamente, os mesmos assuntos, os mesmos temas. Começa, por exemplo, a assistir, no caso das séries, começa a seguir uma série ou maratonar uma série e fica ali meio que só naquele assunto, só naquela visão. E aí, quando acaba aquela série, você pensa que a pessoa vai trocar e vai ver uma coisa totalmente diferente? Não. A Netflix, no seu algoritmo, tuxa nessa pessoa uma série mais ou menos parecida com a anterior, mais ou menos com os mesmos desfechos, e está lá a pessoa de novo assistindo, de novo seguindo, e de novo falando das mesmas coisas, e tendo as mesmas visões, tendo as mesmas opiniões. Ler livros, sempre, talvez, quando leio, eu acho maravilhoso que as pessoas leem. Mas não leia só um autor, leia temas diferentes, coisas diferentes. Na rádio, na televisão, busque estações diferentes, músicas diferentes. Treina o seu cérebro para que ele possa ver coisas diferentes, para ele entender e falar, opa, tem algo estranho aqui, algo de novo está acontecendo. Porque senão é sempre a mesma coisa. E quando a pessoa está nesse mundo linear, ela só tem um lado do prisma que ela está enxergando, sempre aquele mesmo lado. E é mais ou menos como se essa pessoa usasse como uma ferramenta de trabalho um único instrumento. É mais ou menos que ao invés do He-Man, do começo da nossa história, fosse o Thor. E o Thor, ele usa o martelo dele para tudo. O Thor deve pentear o cabelo, deve... fazer comida, dirigir, tudo que o Thor precisa, ele usa o martelo. E é a mesma coisa com esse tipo de pessoa. Tudo na frente dele é prego, portanto ele usa o martelo para tudo. Num determinado momento, opa, beleza, deu certo. Mas para a maioria dos outros vai dar errado, porque o martelo não é a melhor ferramenta. Mas quando você começa a ter uma visão mais ampla, quando você começa, por exemplo, a frequentar canais como esse, que é o meu, ou tantos outros canais bacanas que tem na internet, gratuitamente, para que você possa ter uma visão, para você possa se desenvolver, você começa a perceber que a vida não é só martelo e prego. É mais ou menos aquela ferramenta, aquela caixa de ferramenta que você abre assim, e tem 136 opções, onde para cada situação você pega a ferramenta adequada e utiliza, de forma que você tem resultados e ganhos, porque você está fazendo a coisa certa com o instrumento certo. Então, quando você começa a ler, a desenvolver, a conversar com outras pessoas, a sair daquele ciclo mais fechado, você percebe o ganho que você passa a ter, porque você se sente de fato mais poderoso. Então, quando a gente fala que a força está com você, é justamente por isso, porque essa força já está lá, ela só não está sendo trabalhada, e ela precisa ser trabalhada. E o fato negativo de você estar sempre com essas mesmas pessoas, sempre falando desses mesmos assuntos, é que para todas essas pessoas do seu ciclo, são pessoas que também usam a mesma ferramenta e usam o mesmo martelo. Talvez não seja um martelo igualzinho ao seu, talvez seja um martelo maior ou menor, ou um martelo cromado, com cabo de marfim, um martelo niquelado, um martelo feito na Alemanha, um martelo feito na China, enfim. Mas é martelo. E, no geral, é tudo igual. É tudo muito homogêneo, onde todo mundo está sempre falando exatamente as mesmas coisas. As pessoas não têm opiniões diversas, estão sempre concordando com os mesmos temas, e aí todo mundo fica tranquilo, e aí ninguém entra num processo de desenvolvimento, de treinar a consciência para outras ideias, para outras situações da vida. Talvez você deva estar pensando, Ivan, mas eu não tive as mesmas situações ou as mesmas oportunidades que você. Eu entendo, cada um tem a sua história, o seu ambiente, aquilo que ele recebeu durante toda a vida. E se uma criança, desde pequeno,
não é estimulada a se desenvolver, vive num mundo mais restrito, é muito provável que ela vai ter uma vida um pouco mais limitada. Se você permite, por exemplo, ao seu filho, ou você teve, por exemplo, acesso desde pequeno à leitura, à arte, ao ambiente aberto, contato com muitas pessoas de diferentes classes sociais, se você é uma pessoa que teve a oportunidade de se expandir, né? Talvez tenha trabalhado muito bem dentro de você a imagem do seu pai, a imagem da sua mãe, você tem consciência da sua autoestima e você se sente realmente com a força, essa pessoa tende a trilhar uma vida um pouco mais tranquila e ver o mundo com muitas outras ferramentas que não só o martelo. Então essa pessoa que tem essa característica, é muito provável que na hora que ela for educar o seu filho, ela também vai passar esses valores, ela também vai permitir que o filho se desenvolva, que o filho se expanda, que as asas do filho cresçam, e ele vai só acompanhando, orientando e deixando com que o filho avance. Agora, se você, infelizmente, está do outro lado e tem uma visão do mundo de martelo, você também vai ter uma visão do mundo que o mundo é perigoso, de que as pessoas são ruins, as pessoas têm o perfil do esqueleto. E, no fundo, você vai acabar cerceando o desenvolvimento dessa criança. Você vai pegar esse filho, vai colocar debaixo do braço e vai ficar cuidando dele como se fosse a joia mais preciosa do mundo. E vai, provavelmente, não vai permitir que ele se desenvolva, que ele tenha experiências que vai fazer ele crescer. É muito provável que você vai estar com o seu martelo cortando as asinhas dele a todo instante. É muito provável que essa criança, né, esse seu filho, não vai conviver com pessoas iguaizinhas a ele. Talvez, se você mora num condomínio, ele vai se desenvolver com pessoas daquele mesmo ciclo. Ou na escola, dependendo da escolha que você fizer, você vai colocar ele numa escola com pessoas muito parecidas com ele. E, no geral, as crianças, no seu desenvolvimento, elas precisam ter contato com outros mundos, para que não crie novos marteleiros. Então, a gente está vivendo uma sociedade que o resultado de hoje, do ponto de vista sociológico, é uma infinidade de marteleiros. Pessoas que batem sempre na mesma tecla, sempre repetindo o mesmo discurso, sempre com os mesmos medos e achando que isso está tudo certo. Então a minha dica e a minha mensagem para esse vídeo de hoje é que você se disponha a desenvolver. Mesmo com a idade que você tiver, se você está com 30, com 40, com 50 ou até mais do que eu, sempre é momento de buscar dentro de cada um a força que existe. Sempre é momento de fazer uma transformação, de treinar o cérebro para as outras atividades. Talvez você não consiga isso sozinho. Talvez você precise de ajuda de um profissional. E eu me coloco à disposição para te ajudar. Na descrição do vídeo tem os meus contatos. Nas redes sociais você me acha facilmente. E, de repente, se eu não for esse profissional mais adequado para você, por uma questão ou por outra, por afinidade ou não, eu sugiro que, ainda assim, na internet, no mercado de uma forma geral, está povoada de ótimos profissionais que vai poder te ajudar. Poder fazer esse novo salto, sair dessa caixinha de ferramenta que só tem o martelo e começar a trabalhar com outros tipos de ferramentas. Eu tenho certeza que a sua vida vai dar um salto de qualidade enorme. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu peço que dê um like. Se você não gostou, achou que eu só falei besteira, tudo bem, dá um dislike, não tem problema nenhum. Como eu disse, aqui é um ambiente altamente democrático. E se você gostou de fato, compartilhe. Traga mais pessoas para esse ambiente, eu tenho certeza que ele vai crescer cada vez mais. Nós estamos com mais de 4.000 nesse momento inscritos e vamos torcer para que isso cresça ainda mais. Ok? Um grande abraço e nos vemos num próximo vídeo.